ordinário em uma comunidade é renovarmos a nossa fé. Depois da Semana Santa, é um momento muito forte, onde toda a comunidade se reúne para agradecer a Deus e para pedir a intercessão ao seu padroeiro, para que possamos todos nós correspondermos ao apelo que Deus nos faz, que é a busca da perfeição, a busca da santidade. É costume também, cada novenário, cada trino, a gente ter um tema para que a gente possa verdadeiramente caminhar, para que a gente possa desenvolver o tema da palavra do Senhor. E o tema é justamente este aqui: evangelizar a partir de Jesus Cristo e na força do Espírito Santo. E eu pergunto, meus irmãos e minhas irmãs, será que Santa Edvige não conheceu esta palavra? Com certeza. Nós escutamos aqui a primeira leitura de São Paulo falando que Deus, na pessoa de Jesus, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para alcançarmos a vida eterna, para sermos livres e invencíveis no amor, para sermos perfeitos e santos. Com certeza, Santa Edvige entendeu muito bem estas palavras. Será que ser santo caiu da moda? De jeito nenhum. Nós somos chamados, todos nós, a anunciarmos o Evangelho a partir de Jesus. Quando eu me encontro com Ele, meu irmão e minha irmã, não dá para guardar só para mim. Eu devo levar essa experiência a tantas outras pessoas que vivem no mundo adormecido pela fé. Dizem por aí que o Brasil é o país mais católico do mundo. E eu quero dizer para vocês que o Brasil é o país onde se tem o maior número de pessoas batizadas e ignorantes na fé da sua própria igreja. Há quem diga que nós somos hoje no Brasil 65% de católicos. De cristãos somos 90%, porque tem outras pessoas que professam outros credos e que são nossos irmãos, são cristãos. Mas saiu um censo agora há pouco, este ano, e aqui no Recife nós somos apenas 45% católicos. Agora, dos que participam das missas dominicais, nós não chegamos a 10%. Por quê? Porque, infelizmente, muita gente acha que ser batizado, que ser católico, é simplesmente ser batizado. E cadê agora a coerência com a vida do batismo? Cadê o compromisso de evangelizar? Cadê o compromisso com a igreja? Cadê o compromisso de viver a fé e a vida? A gente vê o quê? Uma ruptura. A gente vê uma separação. Pessoas que dizem acreditar em Deus e andam pintando o certo por aí. Porque quando a gente pega uma realidade do Brasil, onde o aborto chega a quase 1 milhão por ano, então como a gente pode se dizer verdadeiramente cristãos católicos? Então tem alguma coisa aqui que não está muito certa. Está faltando coerência naquilo que nós professamos, naquilo que nós dizemos ser. Um país onde a violência, onde o homicídio chega a mais de 50 mil. São 150 assassinatos por dia. Tem muita gente apavorada com o vírus do Ebola na África. Claro, é para não ficar apavorado mesmo, porque lá está morrendo 4 pessoas por hora. Mas se multiplicarmos por 24, dá quantas pessoas? Umas 80, não sei. Mas o número de assassinatos no Brasil por dia, sem vírus nenhum, sem praga nenhuma, é de 150 e poucas pessoas. Não matarás, é a lei de Deus. Católicos, cristãos, seguidores de Jesus, somos muito poucos, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso que nós, como igreja, nós devemos anunciar o Evangelho. Não pensemos que a missão de evangelizar é pura e simplesmente do bispo, do padre, dos religiosos e das religiosas, de algumas pessoas que estão à frente aqui da comunidade como catequista, animadores da liturgia. Você também. Você que se alimenta da palavra dominical, você que se alimenta da Eucaristia, você é
chamado a ser este evangelizador. Essa experiência que você tem com Jesus de Nazaré, você tem que partilhar. Você tem que dizer para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu amigo: Jesus te ama. Jesus te quer bem. Mas Jesus quer que você saia dessa vida do pecado, das trevas. Precisamos mudar de vida. Porque conversão, meu irmão e minha irmã, não é mudança de religião, não. A conversão é mudança de mentalidade, é mudança de comportamento. Nós precisamos ter a coragem de querer se converter. E Deus quer que a gente se converta. Convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão é a mudança da mentalidade. São Paulo chega a nos dizer: não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. E qual a mentalidade do mundo nos dias de hoje? É terrível. Cada vez mais as pessoas estão se distanciando de Deus. Acontece um fenômeno hoje na Europa da descristianização. As pessoas não suportam mais ouvir falar de igreja católica, mas na verdade não é da igreja. A verdade é de Deus mesmo, é de Jesus Cristo. Quando Saulo estava perseguindo a igreja primitiva, Jesus ressuscitado aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Perseguir a igreja de Jesus é perseguir o próprio Cristo. Rejeitar a igreja de Jesus é rejeitar o próprio Cristo. Por isso que nós devemos anunciar o Evangelho. Aqui na América Latina acontece agora o fenômeno da evasão. As pessoas estão deixando a igreja católica sem nenhuma espécie de perseguição. Estão trocando de religião como se troca de roupa. O número dos evangélicos tem crescido assustadoramente. O número das seitas também. Seita não é porque pregam Jesus, é feita pela maneira agressiva de falar de Jesus Cristo. Que entra nos hospitais e que diz: minha irmã, tira esse escapulário do seu pescoço, senão você vai para o inferno. Como é que se pode pregar e levar Jesus desta maneira? Isso é terrorismo psicológico, meu irmão. Não, o Evangelho deve ser sempre uma proposta e não uma imposição. Quando aquele jovem chega e diz: Senhor, o que devo fazer de bom para entrar na vida eterna? Se você quer entrar na vida eterna, observe os mandamentos. Mas veja, a condição de liberdade é grande. Se queres entrar na vida eterna, observe os mandamentos. E aquele jovem diz: mas eu tenho feito isso desde pequeno. E aí Jesus disse: então, se você quer ser perfeito, falta de uma coisa ainda. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, depois você me segue. O jovem baixa a cabeça e sabe por quê? Ele tinha muitos bens. Meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos sim, a partir de Jesus, anunciar o Evangelho nos dias de hoje. A gente vê o que está acontecendo no nosso Brasil, o que acontece na nossa realidade de cidade grande, seja no interior, seja nas periferias, seja nos condomínios. A gente vê aí a questão das drogas que está verdadeiramente dizimando vidas. Os nossos jovens, a nossa juventude, nós precisamos falar de Jesus para eles e dizer: jovem, eu tenho aqui algo que é capaz de transformar a tua vida. É Jesus de Nazaré. Ele não quer tirar nada de você, suas alegrias, seus sonhos, suas realizações, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Ele quer te fazer feliz. Essa mensagem que devemos levar para a juventude, de não ter medo da igreja, porque a igreja não é o bicho papão, a igreja é o sinal universal de salvação, meu irmão e minha irmã. Precisamos amar a nossa igreja. Ela é a nossa mãe, ela é a nossa mestra. Nós não podemos jamais, vejam quantos homens e mulheres que a honra dos altares, feito Santo Edviges, que nós estamos celebrando hoje, tiveram a igreja como mãe, a igreja católica, apostólica, romana. Precisamos conhecer mais a nossa igreja. Quem conhece a igreja católica não a abandona. Tem muita gente abandonando por causa da ignorância religiosa. Por isso que é importante, meus irmãos e minhas irmãs, a gente procurar conhecer mais a nossa igreja. Nós temos aqui na nossa cidade, graças a Deus, umas 4 lojas católicas que têm documentos, que têm livros, e para dar riqueza da nossa igreja. Tem as Paulinas, nós temos as Paulos, nós temos as Vozes. Não estou fazendo propaganda para ninguém,
nem comercial, mas estão ali para que a gente possa conhecer melhor. Tem sites católicos, tem músicas, tem filmes, tem tantas coisas boas. Vamos conhecer a nossa igreja, para a gente não ser iludido, para a gente não ser decepcionado. Então nós precisamos sim, a partir de Jesus, anunciar o Evangelho, para a gente não ser iludido de maneira nenhuma. Nós precisamos cada vez mais conhecer a nossa igreja. Não foi isso que fez Santa Edvige no seu tempo, no século XII para o século XIII? Veja, ela nasce em uma família nobre, a partir dos 6 anos é catequizada, tá certo? Vai para um convento, conhece as coisas de Deus desde pequena, como dizia o Padre Zezinho na sua música: teus caminhos eu conheci desde pequeno, e tua graça me acompanha sem parar. Que coisa boa, né? A gente poder dizer isso, que a graça de Deus nos acompanha desde a pia batismal e até nos conduzir até a casa do Pai, que é a nossa morada última. Então nós precisamos cada vez mais agradecer a Deus pelo dom da fé, de sermos católicos apostólicos romanos. Eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos na igreja certa, não resta dúvida. Nós estamos nessa igreja fundada, guiada, acompanhada, iluminada pelo Espírito Santo do Senhor. Porque se a igreja fosse de homens, ela teria ficado para trás há muito tempo, ela não teria passado do Império Romano. A igreja é uma instituição divina porque foi criada por Deus. Ela é humana porque foi confiada a nós, pecadores. Talvez eu, como padre, ainda não seja o certo dentro dessa igreja. Talvez você, católico, você ainda não seja a pessoa certa. Tem muita coisa para você melhorar. Como eu, como padre também. Nós estamos na igreja certa. Agora a gente precisa ser certa. Por isso que a santidade cobra da gente um processo. E o processo é longo, é uma coisa que vai acontecendo no nosso dia a dia. Precisa entrar nesse processo de conversão para chegarmos à santidade, para ganharmos também futuramente, porque se não ganharmos a honra dos altares, mas ganharmos o prêmio do céu. Eu acredito que há muitos santos estão no mato, homens que não ganharam a honra dos altares, mas que estão no céu, diante de Deus, já gozando da visão beatífica, intercedendo por mim, por você e por todos um de nós, por cada um de nós. Então Santa Edvige, ela vive neste século, ela se casa logo cedo, aos 12 anos, aos 13 anos tem seu primeiro filho, tem 7 filhos, e não dom de prever as coisas como previu a morte dos seus próprios filhos e também do seu marido, ficou viúva. Olha que a vida de Edvige não foi fácil de maneira nenhuma. Porque você poderia pensar assim: poxa, uma mulher de Deus, que desde pequena a graça de Deus a acompanha, poderia não acontecer nada disso. Mas ela teve que passar por todas aquelas provações. Uma mulher de oração, uma mulher que vivia na intimidade com Deus. Era mística, porque tinha experiências espirituais. O que é ter uma experiência espiritual? O que é ser místico? É aqui na terra eu poder contemplar as realidades celestes. Ela teve esses momentos, ela se mortificava. No século, era muito comum na Idade Média a questão das mortificações. Hoje é que a gente quer um conforto, né? Chegar na igreja com ar-condicionado, com uma cadeira que tem almofada, coisa desse tipo, tudo top de linha. Mas no século passado não era bem assim. Eu não sou contra que se tenha essas coisas, mas que o nosso interior também esteja preparado, verdadeiramente, sabe? Então, Santa Edvige, ela passou por todo esse momento de provação. Ela era muito caridosa, ela acolheu os pobres, as crianças, as viúvas, os órfãos e também as pessoas que estavam no presídio. Ela procurava ajudar, porque naquela época o preso pagava pela sua prisão. Hoje quem paga é o Estado, né? Aliás, nós, na verdade. E às vezes eles vivem de uma maneira subhumana, né? Tem gente que não entende como que os presidiários reivindicam melhores condições. Espera aí, ele é gente como eu sou gente, e você também. O fato de errar, todos erramos. Essa é a questão. Claro que eles talvez cometeram coisas piores do que nós, e cometeram mesmo, por isso estão ali. Mas não significa dizer que tem que ser tratado feito bicho. Não, tem que ser tratado com dignidade, para que volte depois à sociedade e possa se ressocializar. Mas se não tiver um comportamento humano, eles vão sair muito mais revoltados do que entraram. Esta é a verdade. Como que nós podemos fazer, nos dias de hoje, o trabalho que foi Edvige no século XII e XIII? A igreja oferece para nós, através
do plano de pastoral, as comissões da ação para a caridade. Por exemplo, pastoral da criança. Quando você chega na casa de uma família carente, você vai se deparar com um quadro onde a criança vai precisar de ajuda, talvez um casal, talvez um jovem, se ali tiver, e a gente vai poder conduzi-la para a igreja, a pastoral dos enfermos, quando nós temos a coragem de ir visitar Jesus doente, lá no Otávio de Freitas, lá no Hospital da Restauração, lá no Português, lá no Santa Joana, hospitais próximos da nossa casa. Às vezes é muito mais fácil a gente visitar o doente quando ele é da nossa família. Aí a gente vai, a gente não mede nem esforços. Mas não é da minha família, não tem ninguém da minha família doente, eu não vou. Mas não deve ser assim. Jesus disse: eu estive doente e você foi lá me visitar. Nós temos também a pastoral carcerária. Nós temos aqui os presídios lá em Itamaracá, nós temos também, se eu não me engano, lá em Abel e Lima, e nós temos também lá em Tegipió, naquelas proximidades ali na Avenida Liberdade, fica perto lá da paróquia onde eu sou pároco. O amigo Bruno é uma realidade muito dura. Eu já estive lá 3 vezes com o senhor a ser visto com toda a sua comitiva. Eu digo para vocês, eu também tenho medo de abrir presídio, né? Mas quando o bispo vai, então tem todo o reforço, então todo o meio, né? Se pegar o bispo, pega também. Mas nós devemos acabar com isso, nós não precisamos ter medo. Não tenhais medo. É Jesus que está ali, na pessoa daquele marginalizado. Eu estive preso e você foi me visitar. A gente tem também, meus irmãos e minhas irmãs, ser caridoso. Ser santo é seguir esses caminhos, ter uma vida de oração como Santa Virgem, ter uma intimidade com a palavra de Deus, procurar receber os sacramentos, sacramento da penitência, sacramento da Eucaristia. Você tem muita gente, sabe, atrás de missa de cura e de libertação. A missa ela é sacrifício. A missa ela é pura, a missa ela liberta, quando verdadeiramente o meu coração está em estado de graça para com Deus. Tá certo? Então, a gente precisa entender que se é cura e libertação que a gente está querendo, procurem, vou dar um conselho para vocês, procurem o sacramento da confissão, porque o ódio, a raiva, o ressentimento tem adoecido muitas pessoas. E como essas coisas estão presentes hoje em dia nas famílias? No grupo de amigos, na vizinhança, aqui para nós, para não assustar o povo, até mesmo da igreja. Muitas vezes é preciso o perdão, é preciso a reconciliação, é preciso recomeçar de novo e é preciso perdoar de coração, porque é assim que Deus nos perdoa. E depois, meus irmãos e minhas irmãs, poder participar da Eucaristia, do banquete. Quantas vezes a Virgem não participou da Eucaristia? Mas ela participava com o coração voltado para Deus, com o coração preparado, com o coração cheio de Deus. O nosso está assim? Se não estiver, vamos procurar. Está começando agora o trino, está certo? Sexta-feira ali no centro da cidade, tem muitos padres confessando, vocês têm Dom Marcos que está por aqui, mas não deixe de se confessar. Não dá para ser santo sem sacramento, não dá para ser santo sem confissão, não dá para ser santo sem receber a Eucaristia, não dá para ser santo sem ser solidário. Jesus está também na pessoa do pobre, como ele está na Eucaristia, tá? A Eucaristia está mais completo, corpo, alma e divindade. Nós não podemos esquecer disto, tá certo? Para entrarmos neste processo de santificação e sermos também dizimistas fiéis. Na verdade, o católico verdadeiro, ele abrange, ele pega o pacote todo. Ele não pega só algumas coisas não. Não é isso? Isso eu quero, isso aqui eu não quero. Não é assim não que a banda toca não, de jeito nenhum. O bom católico é aquele que reza, que se confessa, pede perdão, faz missão, ajuda o irmão, é dizimista, está numa pastoral. E assim ele vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Foi assim que Santa Virgem, ela conseguiu ganhar a honra dos altares. Ela agradou a Deus, meu irmão e minha irmã. Não pense que o fato de eu estar a serviço de Deus, eu não vou passar por nenhum momento de dificuldade. Vamos tirar o cavalo da chuva, que não é por aí não. Não pensemos que a fé é um cobertor que vai me proteger de tudo que não presta. Não. Se eu acredito em Deus, na igreja, rezo o texto, me confesso, comungo, faço casado, ótimo, continuemos fazendo isso, estamos no caminho certo. Mas não significa dizer que eu não vou ser desempregado, não significa dizer que eu não vou ser assaltado, não significa dizer que eu não vou ficar doente. Não, de jeito nenhum.
Agora, uma coisa é certa: quando nós verdadeiramente estamos diante de Deus, quando nós temos convicção da nossa fé, fica mais fácil da gente vencer essas contrariedades. Por quê? Porque Deus está conosco. Quem sofre com o Senhor, sofre com confiança. Quem sofre sem Ele, sofre com desespero. E é isso mesmo. Tem pessoas que sofrem sem Deus, que têm dificuldade para chegar perto. Mas uma pessoa que sofre na presença do Senhor, até ela nos conforta diante do sofrimento. A gente vai para levar uma palavra de conforto e sai confortável. Por quê? Porque é uma pessoa que está vivendo uma experiência de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos medo de seguir Jesus Cristo. Não tenhamos medo de queremos entrar nesse processo de santidade. Eis a nossa finalidade, eis o nosso objetivo. Estão pensando vocês que ser santo é só para um grupo reservado de pessoas que Deus predestinou desde toda a eternidade? Não. Todos nós que fomos batizados em Cristo, nós somos predestinados à santidade. Padre, e eu posso ser santo? Claro que pode. É só você se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Porque foi assim que tantos homens e mulheres que ganharam a honra dos altares chegaram até lá. Porque se deixaram guiar